Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo em ordem. Conseguiu instalar? O professor tá fazendo download aqui ainda do arquivo. É uns 2 gigas e pouco, eu acho, o segundo arquivo ali. Eu não consegui instalar, mas eu vou deixar rodando aqui para quando terminar, daí eu termino a instalação. Deixa Se compartilha, tá compartilha a tela comigo, deixa eu ver onde está. Já posso te adiantar. Porque senão é o seguinte, o importante é tá instalado, porque eu vou precisar mostrar para você as coisas, entendeu? Onde que fica. Porque vai tá. criar uma máquina virtual. Eu vou te explicar os princípios dele, como ele funciona. E aí eu vou para você poder instalar direitinho e fazer. Você vê como que funciona. Ele tá baixando ainda um arquivo UNB Basic App. Ele ainda não fez o download completo. Ele tá ainda em andamento. Eu baixei já o VirtualBox Tá, e agora isso aqui ele já tá. fez. Isso aí ele já fez. Já apareceu pra mim esse aí. Tá, Só que daí ele pediu pra. Tem um segundo passo ali. Eu tô no segundo passo ainda. legal. Tu quer que eu abra esse aí? Tá, pode abrir. Pode abrir esse Vamos aqui. ver aqui se abre. Vamos ver como que ele vai ficar aí. Você tá vendo minha tela aí? Tô vendo. Deixa eu ver. Ó, aqui. Deixa eu compartilhar contigo o que que tem aqui. Ó, você tá vendo aqui, ó, pasta compartilhada no meu? Sim. Deixa eu já ver o seu aqui, quer ver? Ó, eu vou te explicando, porque eu tenho que te explicar direitinho tudo que vai acontecer. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu jogar pra cá. Pronto. E aqui. Tem esse daqui. Tá conseguindo ver? Sim, aí o que que vai acontecer? Ele vai pedir para você, acho que acrescentar uma coisa nova depois. Você vai ter que fazer os passo a passo. Porque o que ele instalou foi a máquina virtual. Aham. Você. Aí, o que que acontece? Depois que instalar a máquina virtual, ele vai abrir, instalar o próximo pacote e vai pedir para você fazer algumas configurações na sua máquina. Eu acho que você já deve ter colocado uma pasta onde ele instalou o SAS, ou não? Sim, sim, já fiz a pasta já. Deixei. Essa pasta vai ser a fundamental, tá? Aham. Porque o que que acontece? Tudo que ele vai fazer, os arquivos que a gente for trabalhar, você vai ter que colocar dentro dessa pasta. Tá, tranquilo. É sempre dessa forma, tá? Então aí ele vai pedir para você criar um caminho. Só para você ver, eu vou colocar minha tela aí na frente, que é essa daqui, ó. Tá vendo aí? Aham, tô Minha vendo. tela. Deixa eu fechar isso aqui. Olha como que fica o meu, entendeu? Ah, sim, sim. Porque o que que vai acontecer? Onde está o seu mais acrescentar aí? Aham, Você vai acrescentar isso aqui. Ou seja, o que que é isso daqui? Isso aqui é a máquina virtual do SAS. perfeito. E aí, quando ele faz isso, ele vai configurar direitinho. Nessas configurações, vai ter uma pasta compartilhada que vai ser aqui, ó. A sua Uhum. vai tá o acesso onde você colocou SAS University My Folders, que ele pediu, acho que para você digitar isso daqui ao longo do Isso aí, caminho. As coisas isso aí. vão ficar tudo aqui dentro, tá? Porque aí que acontece? Quando você for colocar as coisas aqui dentro, tá vendo que ele chama pastas da máquina? Vai ser o Uhum. seguinte, aqui, só para você ter uma ideia. Depois que você instalar, ele vai instalar isso aqui, ó. Você vai clicar em executar, que nem vai ter o meu aqui. Opa, deixa eu ver se ele vai. Eita, nós. Aqui. Quando o SAS está executando aqui no meu, vou te mostrar como que é a interface dele. Mas ele está executando aqui. Para executar, você vai ter o botão aqui, que é exibir, você vai clicar nele, ele vai abrir isso aqui, ó. Ele não abre sozinho, ele abre isso aqui. Tá vendo essa Ah, tela? entendi. É Tô. isso que ele abre. Aí você tem que ir num navegador de internet
e digitar isso aqui, ó. Deixa eu jogar aqui na tela para você. Tá vendo aqui que eu digitei isso aqui, ó? Sim. A hora que você digita localhost 180, ele abre essa tela. A hora que ele abre essa tela, você dá um clique aqui, tá? No SAS Studio, e ele vai abrir uma tela dessa daqui para você. Deixa eu subir ela aqui. Vai subir essa tela aqui. Ah, legal. Entendeu? Isso aqui é a interface SAS. É esse negócio aqui, é isso. Tá? E aí, o que acontece? Essas coisas que você está vendo tudo aqui, tá dentro daquele mais folder lá, porque isso aqui eu estava trabalhando com o Felipe na época. Entendeu? O seu não vai ter tudo isso. O seu não vai ter nada disso. Você vai ter, acho que nada, só vai ter essa pastinha aqui. O resto não tem nada. Tá certo? Mas perceba que tá vendo isso aqui, ó, CSV? Sim. Tem uma pasta SV, pasta SV. Tem um arquivo que eu coloquei lá que está compactado. Você tem que descompactar e jogar ele aqui dentro. Que é qual dentro da onde, né? Que é dentro Uhum. daquele. Do My Folders. Exatamente. Você tem que jogar ele Perfeito. lá. A hora que você fizer isso, ele vai aparecer aqui no My Folders. Entendeu? Porque ele vai ler as coisas aqui dentro. Essa é a questão. Tá. Entendeu? E aí Sim. ele vai colocando tudo aí para você e vai ficando tudo bonitinho e assim vai. Fica. E ele. Por que ele faz uma máquina virtual? Que é o seguinte: você já mexeu com programação? VBA? Ótimo, Máximo ótimo, que eu acho. ótimo. Ótimo. Então você já viu linguagem de programação, tá? Em programação, por exemplo, VBA, né? O que acontece? Quando você está trabalhando lá no VBA Excel, você me estava falando, não é? É isso aqui? Isso aí. Perfeito. É tranquilo. O VBA Excel, quando você está lá na pasta, fazendo o VBA, que você precisa fazer, por exemplo, ele mandar dentro de uma sheet, dentro de uma planilha, ele andar linha e coluna, né? Você faz algumas referências. Por exemplo, você tem que fazer referências assim, né? Referências de laços. O que eu estou querendo fazer referência de laços? Você tem que fazer loops dentro dele, tá certo? Loops que são o quê? São os for, while, não é isso? Você lembra Isso. disso aqui ou não? Lembra, né? Sim, mesmo. E aí você falava assim para ele, por exemplo, você podia falar assim para ele, ande na célula, aí você colocava, era mais ou menos assim, né? Colocava uma instrução, se não estiver enganado, ponto, aí você colocava range, tá certo? E mandava, ele colocava aqui, você colocava i dois pontos j. Acho que era mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. E aí você mandava ele andar por um while. Então você falava assim, por exemplo, for i igual a 1, to 100, eu acho que mais. Eu não lembro direito como que era a coisa. Só que daí você tinha que fazer um outro for j igual a 1 to 100, né? Mais i mais j mais, né? J mais. Eu não lembro se colocava o J aqui ou no final, não me lembro direito. Mas o que eu estou querendo falar para você é o seguinte: você tinha que mandar. Aí você abria a instrução para ele. Então, se você imaginar que você estava andando numa tabela, que você está andando numa matriz, quando você mandava a instrução acontecer aqui, ele andava uma linha, entrava aqui, andava numa coluna. Aí ele andava todas as colunas. Se você for pensar no Excel, esse vamos supor que o I é a linha, o I aqui é a linha e o J é coluna. Então o que ele fazia? O que o seu VBA está falando para você? Deixa eu abrir aqui no Excel. Eu vou precisar explicar isso daqui, porque senão você não vai entender como funciona a lógica do SAS e a lógica do SQL. Tá? Só para ficar Certo. bem direitinho. Deixa ele abrir aqui. Então, por exemplo, aqui ele vai andar. Assim, a máquina virtual deixa a coisa lenta, tá?
Ele consome uma memóriazinha bacaninha. O que acontece? Aqui a gente está chamando de I, que são as linhas, tá certo? Aqui são as linhas, e o J para a gente são as colunas. É isso que ele está fazendo aqui. Tá certo? Então, quando ele fala I igual a 1, então ele pega a primeira linha. Aí J igual a 1, a primeira coluna. Aí ele entra no for do J, ele vai lendo assim, tudo aqui. Aí ele foi até 100 lá. Aí o que ele faz? Ele volta, segunda linha, lê para cá. Aí terceira linha, lê assim. Entendeu como que é? Isso aí. Até aí é a programação normal quando a gente está trabalhando com matriz, né? Leitura de matriz. O que acontece? Meu Deus do céu, hein, Excel? Você não está me ajudando hoje. O que acontece? Quando você está trabalhando com SQL ou com o SAS, ou com a linguagem SAS, você não vai precisar fazer isso. Porque internamente, como ele é uma coisa, como ele é formado para trabalhar com banco de dados, ele faz isso sozinho. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que você simplesmente monta coisas assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem um SQL aqui. Dá uma ignorada nessas linguagens aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui. Tem um SQL aqui. Não, só tem modelo nesse negócio. Deixa eu pegar aqui. Parabéns. 3. Aqui. Tá? Então, deixa eu só colocar só isso aqui para você ver, para não bagunçar sua cabeça com um monte de código aqui que não vai servir para nada por enquanto. A gente vai ver. Isso aqui é procedimento do SAS de modelagem. Ó. Olha como que ele faz aqui, ó. Isso aqui, no SAS, você vai ignorar um pouquinho esse cara aqui e esse cara aqui. Você vai olhar somente aqui no meio, tá? Porque aqui no meio é o SQL. Certo? Isso aqui é a linguagem SQL. Perceba uma coisa que é interessante. Não tem um for aqui. Não tem um laço aí dentro, tá vendo? Sim. O que ele está fazendo aqui é o seguinte. Você manda ele selecionar. A linguagem, basicamente, dele é... Você dá primeiro as instruções que você quer. Depois você fala de onde vem. Aquilo, tá. Só disse a mediana e depois tu diz qual que é a coluna ou qual que é a planilha, a coluna, a linha. Isso. Certo. Primeiro, o que acontece? Até os negócios matemáticos aqui, eu já vou te explicar o que é, mas o importante é você entender esse corpo aqui, ó. Primeiro, eu dou a instrução do que eu quero. Depois eu falo da onde vem. Entendeu que é diferente? Sim. Porque geralmente tu referencia e depois tu executa o que tu quer, né? Exatamente. É essa questão da SQL, é o contrário. Entendeu? Eu particularmente, quando fui aprender SQL, eu tinha aprendido um monte de outros tipos de programação antes. Eu tive uma dificuldade do demônio para aprender isso aqui, até perceber isso. Porque primeiro você faz todas as instruções que você quer aqui dentro. Depois você fala para ele de onde vem. Então, se isso ficar bem claro para você, você já vai andar assim, já vai começar a voar alto com o SQL. Porque esse é o detalhe dele. Só. Primeiro você fala, por exemplo, ó, a hora que eu estou referenciando o T1 aqui, isso aqui é da tabela 1. Então, o que eu estou falando? Assim, olha que interessante. Para mim é totalmente uma lógica inversa, né? Porque como a gente está acostumado em programação, você faz a referência do que você quer antes, ele faz a leitura, sobe na memória e depois você cata as coisas lá de dentro. Aqui não, ele fala assim, ó, cata da tabela T1.
Mas você já tem que ter em mente que a hora que você referenciar a tabela T1 é esse cara aqui, ó. Entendeu? Então, o que eu estou falando para ele? Estou falando assim, ó. Vai ter uma tabela chamada T1 que vai ter um campo, uma variável chamada safra anomes, ano-mês, né? Aqui. Seria ano-mês quando eu fiz lá. Tá bom. Outra coisa que eu quero que você faça. Aí, cada vez que você coloca uma vírgula depois de uma instrução, ele entende que você está indo, vai começar uma outra instrução para ele. Entendeu? Então aqui eu comecei uma instrução, dei uma instrução, vírgula. Aí vou dar outra instrução para ele. Então cada vez que eu vou dar uma instrução diferente, eu vou fazer um código que eu quero que ele faça para mim dentro desse corpo, dentro da base de dados, então eu pego e tenho que dividir por vírgula. Então, por exemplo, selecione para mim isso, dentro dessa tabela, que eu não falei para ele de onde é ainda, dentro dessa tabela, essa variável, vírgula. Calcule a mediana dessa variável aqui. Tá? Eu chamei de uma variável chamada margem. E ela é da onde? Ela é da tabela 1 também. Beleza. O que é esse ES? Esse ES aqui, eu tô falando assim para ele, ó, essa mediana, essa função matemática dessa coluna toda que você vai fazer para mim, você vai chamar uma nova, vai dar um nome para ele de uma nova variável, como, né? ES é como, mediana da margem. Então, isso aqui eu estou dando um nome para essa função que ele está calculando, que é uma função matemática, e ele vai criar uma nova para mim aqui, um novo campo. Então, é como se no Excel, o que eu estou fazendo aqui, só para você sacar, seria mais ou menos assim, ó. Vamos supor aqui que eu tenho uma variável x, tá? E aqui eu vou jogar um aleatório, só para poder te mostrar. Aleatório. Até que o seu depois eu calculo aí, termina aí, eu te mostro a teoria como que funciona o SQL, depois a gente vai fazer tudo isso daqui. Essa instrução que eu estou fazendo aqui para ele, ó, exatamente essa instrução, é como se eu fizesse isso daqui, ó, criasse uma variável aqui, chamado, no caso, margem, mediana da margem. Isso daqui é a margem, essa variável é a margem. Essa tabela T1 é essa planilha, tá certo? Planilha 1. E aqui, esse cálculo aqui que eu estou fazendo, mediano aqui, é a minha mediana. No caso, no Excel, eu calculo dessa forma. Aí eu selecionei todo mundo, ele me dá esse cara aqui. Tá certo? Então, fazer isso aqui no Excel, essa lógica que eu construí aqui no Excel, ele está construindo aqui. Tá? O AVG para ele é média. Então, é como se eu estivesse criando uma média, fazendo aqui média, calculando aqui. Qual que é o nome que ele deu para essa variável média? Ele deu de média da margem. Então, ele veio aqui, criou essa aqui, média da margem. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Então, eu estou fazendo o seguinte. Agora, aqui que vem os detalhes. Da onde que eu estou tirando essa T1? Bom, então, from. Esse mod 3 aqui é a gente chama de library, é uma lib, é um diretório que ele foi definido lá em cima. E aqui é a base de dados que eu estou pegando dentro desse diretório. Essa base de dados eu estou chamando do quê? T1. Tá certo? Então, isso aqui é a minha T1. Então, o que ele está fazendo? Ele entra aqui dentro, observa, olha a T1, que seria a minha planilha 1, vem aqui, pega, primeiro, eu já vou explicar esse ano mês aqui, ele pega a margem, que é essa variável, e calcula quem? A mediana para mim, numa nova coisa. Aí ele faz a mesma coisa e calcula quem? A média, tá? VG média, calcula a média para mim. Tá. O que ele está fazendo aqui, ó, group by? Ele está agrupando este cálculo aqui por safra. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Vamos supor que eu tivesse aqui assim, ó, safra. Tá? Eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui. Tá? Ele está fazendo. Tem uma coisa assim, safra. Aí aqui essa safra é assim, ó, 1 de 2000. Eita danadinho. 1 de 2020. 1 de 2020. 1 de 2020.
Aqui, vamos supor que eu tenho vários 1 do 1 de 2020 aqui, tá? Isso aqui é a safra de janeiro de 20. Aí eu tenho a mesma coisa aqui para fevereiro de 20. Então, 1 do 2 de 2000, 1 do 2 de 2020. Certo? Uma base de dados aqui assim. Tá? E a mesma coisa para março. Eu vou fazer somente para 3 aqui, tá? Só para ser rapidão. Sim, para ver. 1 do 3 de 2020. Ai, cacete. 1 do 3 de 2020. Vamos supor que eu tenho isso aqui, tá? Então, eu tenho vários registros para a mesma safra, que é março, janeiro, fevereiro e março, tá certo? E aqui eu tenho a minha, o que eu chamei aqui? Margem. Essa aqui é a minha variável margem. Assim. Aí aqui, eu vou criar um aleatório, só para a gente poder ter esse trem aqui, para você ver. Aí eu faço assim, ó. Esse cara aqui, como que a gente pode... O que eu posso fazer? Eu vou criar uma tabela dinâmica rapidinha aqui. Que é assim, ó. Inserir... Ai, meu filho. Tabela dinâmica. Essas duas coisas, certo? Aí eu vou falar assim para ele, ó, aqui no campo da tabela dinâmica. Ó, joga a safra aqui. Tá certo? Eu vou desagrupar porque ele é chato. Desagrupar. Aqui. Assim. Tá. Eu tenho janeiro, fevereiro e março. Tá certo? Tá. É que eu tenho. Até aí, ok. Vou até colocar aqui num formato de data mais bonitinho. Janeiro, fevereiro e março. Certo? É o que eu tenho aqui, é o que eu tenho aqui. Quais são os campos de valores que eu quero para a margem? Ah, eu quero que ele calcula a mediana. Vamos ver se ele calcula aqui. Ele não tem mediana, mas eu quero que ele calcule a média. Aqui para mim. Então, o que é isso aqui, essa média da margem? Essa média da margem, esse grupo by aqui, é essa tabela dinâmica. Eu estou agrupando por janeiro, por fevereiro e por março, fazendo a média, o AVG, de cada um desses valores. Tá claro isso daí para você? Tá claro. O que ele está fazendo aqui, quando ele faz esse grupo by, é exatamente isso aqui, ó. Ele lê uma tabela como essa, faz o agrupamento, no caso, pela T1, pela ano mês, que ele está agrupando aqui, e traz esse cálculo, esse agrupado por essa variável aqui. Por isso que ele fala, agrupe por essa variável, que é essa daqui. E é exatamente fazer esse cara. Isso daqui é um código de SQL. Eu não estou cruzando tabela, não estou cruzando nada. Eu simplesmente estou pedindo para ele fazer uma tabela resumo. Tá certo? Aqui ele não traz a tabela dinâmica aqui. Ele acha contagem média, mínimo, máximo, produto ou contar valores. Não. Traz até variância essa porcaria, mas não traz a mediana. Tá certo? Mas aqui no SQL, ele faz tudo o que você quiser. Mediana, média, máximo, mínimo, percentil, tem todas as funções já prontas para fazer. Entendeu? Ele calcula para você e faz. Então, o que eu queria deixar claro aqui com você, como que funciona? Você primeiro dá as instruções, depois você fala de onde vem, e se você precisar agrupar, é no final. E é isso. O bloco é esse. Tá certo? Você pode colocar nome. Quando você coloca o ES aqui, você dá um nome para sua variável. Se você não der nome, ele cria uns nomes meio doidos aí. Pode falar. Aquele day cell ali ele não se importa com o tipo de base de dados, se é um CSV, se é um Se Excel. importa. Eu precisei importar isso aqui no formato SAS. Beleza. O que acontece? Quer ver? Deixa eu ver se tá aqui. Ó. Tá vendo aqui? Sim. Esse mod 3, que é esse cara aqui embaixo, eu precisei dar uma referência para ele. Ou seja, eu precisei dar um apontamento, que a gente fala. A gente chama de libname. Tá vendo? Eu criei um apontamento chamado mod 3, que é aqui dentro. Colocando lá. Tá? Aí, esse carinha aqui, Daycell, eu joguei lá dentro. Só que eu já tinha jogado lá dentro. Eu vou mostrar para você como que a gente faz para importar. Tem um método. Deixa eu ver se está aqui em algum lugar. Importando bases.
faz um proc import. Aqui, ó. Ó, importando base de dados, tá vendo? Para o formato SAS. Entendeu? O que acontece? O SAS, ele... isso aqui é um SSV. Tá vendo aqui? Um SSV. Eu pedi para ele aqui é uma linguagem SAS. Tá? Mas a gente não vai precisar se preocupar nesse primeiro momento em aprender a digitar tudo isso aqui, não. Por quê? Porque a hora que você instalar isso aqui na sua máquina, se você olhar aqui onde está minha mãozinha agora, meu mouse, tá vendo que está SAS Program? Sim. SAS Program é esse SAS Base aqui que a gente chama, é digitar. Só que ele tem, se você clicar aqui, tem Visual Program, tá vendo? Sim. Você clica em Visual Program, você vai poder, a gente vai poder criar, tá vendo aqui, ó, tem umas coisas prontas, ó. Sim. Novo SAS Program é a tela em branco, aqui. Importar base, fazer uma query, tá certo? Um novo process flow, um XML. Então, se eu quero, por exemplo, importar uma base, eu venho aqui, vou importar. Ele vai abrir aqui para mim, demora um pouquinho, mas fica no point click, tá vendo? Sim. Você seleciona a base que você quer selecionar. Ele vai ter que abrir, vai ter que estar lá dentro do My Folder. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa base aqui, tá? Perceba que você não consegue ir para outro lugar. Sim, tá vendo? Sim. Então tem que estar lá dentro. Aí você dá Open. Perceba que, olha que interessante que ele é. Isso aqui, eu gosto de brincar com isso porque ele faz o seguinte para você. Olha aqui isso aqui, ó. O final da linha do delimitador. Você pode escolher algumas coisas, tá certo? Ou você deixa como padrão. Ele mesmo já vai te informando o que você quer. Qual que é a saída de dados? Qual que é o nome que você vai dar aqui? O nome vai ser o import e vai ter dentro da library work. Onde que é a work? A work para ele, como você não definiu nada, o SAS ele cria uma pasta padrão chamada work. Uma library padrão chamada work. O que essa work faz? Tudo que você for trabalhando, que você não for colocando numa pasta específica, numa biblioteca específica, ele vai jogando aqui dentro. Qual que é o problema dele, de colocar dentro da work? A hora que você sai do SAS, ele apaga. Então, a work é um espaço de compartilhado de memória. Ele trabalha aqui. Só que a hora que você fecha o SAS, ele apaga tudo. Então, por isso que a gente cria uma lib, uma biblioteca, um caminho específico para jogar as coisas lá dentro. Entendeu? Porque daí você vai jogar tudo lá dentro e ele não apaga mais. Entendi. Entendeu? Esse aqui é isso. É como se fosse um diretório. Isso aqui é um diretório que ele cria por default. Só que toda vez que ele sai, ele apaga. Essa é a ideia. Só que o interessante do SAS é isso aqui, ó. Que eu gosto. Apesar de ele fazer o point click, que só que foi no point click, eu peguei a base, cliquei nela, ele cria para mim o código. Tá vendo? Ah, legal. Qual que é o código que ele vai fazer para importar essa base? Isso é legal. Tá vendo? Então, o que ele criou aqui, ó? Ele criou que ele chamou de um nome de arquivo, né? Isso aqui é uma codificação do SAS. Ó, cria um file name chamado refFile. Quem que é refFile? Isso aqui é uma variável. O que eu vou colocar dentro dessa variável? Eu vou colocar aonde está a minha base e o nome dela. Tá vendo aqui? Ele colocou aqui dentro, ó. Sim. Dessa variável. E aí o SAS tem o que a gente chama de procedimento. Os procedures aqui, ó. Os procedimentos próprios. Tá vendo? Proc import. Sacou? Então ele vai fazer uma importação de um data file. Qual que é o data file? Esse cara todo aqui. Mas como eu já defini essa variável, ele colocou aqui. Aqui, DBMS é o tipo de arquivo que você está importando. Ou seja, você fala para ele, ó, estou importando um CSV. Qual que é a saída que eu quero? É dentro da work. Era isso aqui, ó, output data. Tá vendo? Dentro da work, qual que é o nome do arquivo? É o import. Estou dando o nome de import.
Mas você pode fazer o quê? Você pode mudar o nome do arquivo. Aqui, você fala assim, cara, eu não consigo mudar. Tudo bem, mas você consegue fazer isso aqui, ó. Selecionar, Ctrl C, abrir um novo programa, tela em branco, Ctrl V e alterar o que você quer. Agora você altera. Então vamos chamar aqui de base aula 1. Tá bom? Legal. Sim, Então, bacana. a vantagem do point click é essa. Você tem essa versão aqui, como a versão free, para Universal, porra toda, ele é um pouquinho limitado para algumas coisas, mas ele já tem coisa pra caramba que dá para fazer, tá? Já roda coisas absurdas. E a vantagem desse é ela, ou melhor, a vantagem dele é essa. O point click, ele sempre vai gerar o código e você pode alterar esse código. Entendeu? Daí você roda por aqui. Bacana, bacana. Tá? Então, É tipo quando a gente gravava a macro lá no Excel para descobrir o que tinha que fazer. exatamente, sacou? É isso aí. Exatamente. Gravava a macro no Excel que tinha que fazer. Então, você vai fazer uma query, por exemplo. New query, aqui. O que é isso daqui? A query é para cruzar a base. Tá? Por exemplo, para fazer consulta, um SQL. Tá? Vamos chamar assim. Certo? Ele abre para você aqui. E aí você começa a adicionar a tabela. Então, você adiciona a tabela 1. Tá vendo que ele já abriu a work aqui? Não tem nenhuma biblioteca. Ele abre a work. Deixa eu ver aqui onde está minhas bases. É que não tem nenhuma base carregada. Eu preciso carregar algumas bases. Não carregou nada. Preciso carregar no formato SAS para ele ler. Dentro da LibreWork. Mas a gente vai ter que fazer isso aqui junto. O que acontece? Ele faz tudo no point click. Você joga. O único detalhe é que tem que ter das duas. É como fazer um PROC-V. Sabe PROC-V? Sim. Fazer o PROC-V, você tem que ter duas variáveis na mesma base, duas variáveis iguais. Você faz a mesma coisa aqui, você joga as duas bases aqui, aí você adiciona as variáveis que você quer, ou seja, quais colunas você quer trazer, juntando as duas variáveis-chave. Entendeu? Ele cria o código aqui embaixo para você. Ao invés de você mandar rodar por aqui, porque por aqui é mais lento. Quando você roda as coisas no point click, o processamento dele é mais lento. Quando você copia, cola num ambiente em branco, ele é mais rápido. Entendeu? Ele é mais rápido de processamento. Por que eu estou querendo te ensinar isso? Por que eu estou querendo te ensinar SQL e parar um pouquinho com Python? Porque como você sofre bastante com base de dados aí, e tem que ficar com base de dados grandes e etc, cruzar a base, demora. Esse cara aqui é o que há para fazer isso. É o que há. Entendeu? Que quando tu falou em query, eu uso muito aquele do. O, é o Query Edit. Não, eu acho que é o Query do Excel que tem mesmo. O problema dele é que quando é uma base muito grande, ele começa a travar, né? Ou ele demora muito tempo para processar. Sim. E aqui, pelo que eu entendi, isso faz de uma forma bem mais rápida, né? E tu escolhe ainda as colunas que tu quer. Lá eu tenho que carregar toda a base, mesmo que eu não vá utilizar tudo, só vou utilizar algumas coisas, tu tem que carregar toda a base, daí isso aí demora, né? Sim. Aqui não, aqui você vai escolher quais colunas você quer. Então vamos supor, você tem duas bases. Uma tem 30 colunas, outra tem 50. Dessas duas você vai cruzar, só que você quer, daqui tem 30, você quer trazer duas colunas, duas variáveis, e aqui tem 50, você quer trazer mais três. Você forma uma nova base, tá certo? Com apenas 5 variáveis já cruzadas. Show, show. Tô gostando, tô gostando. Entendeu? Então, assim, SQL é. Enfim, eu não sei para onde você quer ir para trabalhar, no fim das contas aí, mas SQL é a linguagem para mexer com dados. Puta, cara, é arroz com feijão, entendeu? Porque todos os servidores eles vão trabalhar com SQL. Não, professor, se é o arroz com feijão, vamos aprender também. Entendeu? Então, Ele é mais que sim, ele é mais que Python. Python tá começando agora, essa moda do tapeta de Python e tudo mais. Mas SQL, cara, é o que, puta, dentro do
Todos os servidores que tiver uma base de dados, pode perceber que ele está trabalhando com SQL. Você vai ver. Não sei se você já abriu, se já teve a oportunidade de trabalhar com servidores, mas todos os servidores trabalham com SQL lá dentro. Então, para você fazer consulta, para escolher, para você fazer todas as coisas que você precisa, você vai trabalhar com SQL. Ai, esqueci. Você mexe com SAP aí, né? Sim, sim, utilizo o SAP. Aí todas as informações que vocês fazem dependem do SAP. Aí a consulta dele é no point and click, você não mexe com SQL, né? Você não mexe direto com o Não, servidor, né? não. Ele é o plataforma layout, né? Tem uma pessoa específica que, se é para mexer com alguma coisa, com parâmetros, alguma coisa assim, tem uma pessoa específica, né, para isso, né? Que é, ele não é um consultor, mas é uma pessoa que trabalha mais com essa parte da, vamos dizer, programação, né, do SAP, né? Eu esqueci qual é o nome. Tem um nome específico que eles chamam essa pessoa. Eu sou mais usuária, né? Vai lá, coloca o parâmetro que quer, data. Eu sempre tenho que referenciar, né, o que eu quero e puxo para um Excel desgraçado, que vem todo em formato texto. Putz. É um pai no saco. Sim, sim. Sim. Puta merda. É chato demais, cara. É muito chato. Mas eu te entendo. Eu te Mas entendo. assim, o que eu tome do pouco que eu vi do Python, assim, que eu consegui, eu fiz bem isso que nem tu me mostrou aqui, ó. Eu quero fazer um group by aqui, por safra. Eu quero unir, pegar. Eu às vezes tenho que trabalhar com três, a gente chama de transações, né, no SAP, né? Uhum. Aí cada uma tem uma informação diferente. Daí eu faço esse junto, né? Essas bases como se fosse um PROC-V, mas não é, né? Por isso que eu uso o query ali. Esse tipo de coisa já reduz a minha base de dados para trabalhar com ela, sabe, no Excel. Isso já me facilita a vida, porque às vezes eu vou lá, como é que eu vou explicar? Eu pego um arquivo que ele tem 200 mil linhas, só que cada linha tem várias vezes um item repetido. E aí eu faço uma soma, reduzo para 50 mil linhas, sabe? Uhum. Isso já me ajuda muito. Fazer isso no Excel, unir essas 200 mil linhas em 50 mil linhas, nossa, é isso que é trabalhoso, sabe? É isso que é chato, assim. Sim. Então, fazer esses agrupamentos, fazer essas as somas aí, isso já facilita a minha vida bastante. Imagina. Ó, eu vou fazer aqui só para você ter uma ideia. Eu vou importar essa base de dados toda aqui. Isso aqui não precisa. Isso aqui, comentários no SAS, você coloca entre, escreve dessa forma aqui. Isso aqui não Uhum. precisa. Não vai precisar disso aqui. Não vai precisar disso aqui. Esse procedimento agora a gente não vai ver. Também. A ideia é o seguinte. Eu vou importar esse cara aqui dentro da work. A work. A work vai aparecer dentro das bibliotecas. Tá vendo aqui? Libraries. Tem nada dentro dela, tá vendo? Porque eu não importei nada. Sim. Então eu vou ver se ele roda aqui pra gente. Ah, rodar aqui é o seguinte, você pode colocar aqui, tá certo? Eu tô acostumado a fazer F3, acho que é aqui, ó. Eu não tô acostumado com o clique. Tá vendo que apareceu Ah, F3? sim. Sim. Você aperta F3, ele roda pra você e vai começar a rodar. Aí aqui é o seguinte, se aparecer algum erro, se der algum pau, aparecer qualquer coisa aqui, ele vai gritar aqui pra você no log, tá? Falar, Tá. deu um erro na linha tal, etc, etc. Ele roda, bonitamente.
Vamos ver se ele deu output. Aí vai ter a saída. Beleza. Ele deu aqui. Vamos ver se deu algum log. O que ele deu aqui? Parece ter um log de erro. Mais ou menos em sucesso, né, amigão? Ó, o que acontece aqui? Sabe aquela base que a gente estava trabalhando No Python? no Python? É ela, Beleza. tá? Histórico e tal. Essa daqui é só para você ver como que funciona, tanto com low price e tal. Eu só queria importar para te mostrar essa query. É isso que eu quero fazer. Uhum. Aqui ele mostra de 100 em 100 linhas para você, tá vendo? Da base, Sim. tá? Outra coisa que dá para fazer, só que daí isso daí é que como está na work e você está com a base em coisa, não tem problema. Perceba que a base veio para cá dentro da work agora? Sim. Ela tá aqui, ó, essa base aqui. Pronto, ó. Abri, deu um clique duplo. Ah, tá vendo? Uhum. Tá? Show. Esse cara aqui. Outra coisa que essa versão do SAS faz, ok? Essa versão mais floreada, digamos assim, ele coloca aqui para você qual que é o tipo de variável. Quando é 1, 2, 3 é numérica. Quando é o azinho é uma string. Sacou? Uhum. Saquei. Ó, e aqui embaixo ele te traz as propriedades. Tá vendo? Então, o formato, qual que é o format, qual que é o informat, qual que é o tipo, qual que é o comprimento da variável, certo? Qual que é o label dela e qual que é o nome. No caso, o label é um rótulo, né? O rótulo dela é o próprio, tá com o próprio nome. Ele te traz aqui os significados das variáveis aqui para você. Com isso aqui feito, agora olha só. Vou fazer esse carry que a gente tinha feito aqui, eu vou apagar ele aqui, fazer bonitinho. Aqui, a gente vai vir aqui, novo, carry, beleza, adicionar a tabela, aqui, abro a work, dentro da work, dá um clique duplo, tem esse dataset, tá? Dataset é a base de dados. Tá? Então, se você me ouvir falando dataset, é só a base de dados. Tem esse dataset aqui. Dentro desse dataset, que é o único que tem, por enquanto, que eu importei, abro ele aqui, ok. Olha o que ele vai fazer para mim. Ele abriu todo mundo aqui. Certo? Tá aqui essa base de dados. Tá. Quais são as colunas que a gente vai selecionar dessa base de dados aqui? Ah, então eu vou selecionar dessa base de dados. Eu quero trazer esses dois aqui. Esses três, vai. Só pode ser qualquer um. Só quero trazer três, tá? Dou OK. Colocou aqui para mim. Tá certo? Aí o que ele está falando aqui? O que você quer fazer com essa coluna? Você pode sumarizar. Você pode mandar ele contar. Esse conte e esse N é a mesma coisa. Você pode já achar o máximo, o mínimo, o N missing, ou seja, se você tem algum missing, e contar distinto. O count distinto, diferente desse cara para esse daqui, é que esse daqui, se tiver valores repetidos, ele conta. Esse daqui não conta valores repetidos. Entendeu? Tá, legal. Tá certo? Entendi. É isso que ele vai fazer. Então, por exemplo, aqui, esse cara, ó, perceba o seguinte, olha que interessante. Isso aqui é uma string. Sim. Se ela é uma string, você consegue fazer algumas coisas com essa string. Esse aqui é um numérico. Como ele é um numérico, você tem tudo isso aqui para calcular. Tá certo? Então, ó, isso aqui é a soma ponderada, conta distinto. Esse T aqui eu não sei o que é. Isso aqui são coeficientes. Eu não sei quais são esses caras. Isso aqui são desvio padrão. Isso aqui é a variância. Isso aqui é o coeficiente. Tem um nome desse cara aqui que eu esqueci. Soma. Você pode achar frequência, média. Tá? Então, ele já traz algumas coisas matemáticas para você aqui que você pode fazer. Só que o interessante... Olha o que ele fez aqui. Ele criou um procedimento SQL e está falando o seguinte aqui para você, ó. Cria uma tabela, create table. Tá vendo? Selecione. Tá vendo que ele colocou aqui base 1? Porque ele não colocou aqui um ST1, como eu costumo fazer. Ele colocou o próprio nome da base 1.
Então, o que ele está selecionando? Esse cara, esse e esse arquivo aqui. Por enquanto, ele está chamando de próprio query. É o que ele está chamando. Eu vou rodar do jeito que está aqui. Certo? Só para a gente ver como que fica. Vai sair dentro da work. Tá certo? Você pode já mandar filtrar, você pode mandar agrupar, você pode mandar ordenar. Vou fazer tudo isso daí. A gente só vai fazer esse cara aqui. Aí a gente dá a rodar. Pronto, ele criou a base de dados para você, aqui no output. Ó, que ela tinha 193 mil linhas, né? Aí, ó. Só com as 3 variáveis agora. Tá vendo aqui? E ela tá aqui Sim. dentro. Uau, legal, legal. Já separou a base para você. Já ficou separadinho. Entendeu? Sim. Aí, que a gente estava aqui, a gente fala, vamos supor que eu quero agrupar esses dois caras aqui, tá certo? Por tipo de arquivo, como a gente fez. Então, seleciono aqui, base. A gente estava fazendo por esse cara aqui. Ele vai agrupar por esse cara aqui, pra gente. Ó, ele vai já automaticamente selecionar os grupos para aqui, aqui, pronto. Esse cara. Só que olha agora como que fica o código. Ah, sim. Botou o group by ali. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Esses caras aqui, a gente vai pedir para ele, por exemplo, esse cara aqui a gente vai pedir para ele contar. Só contar. N e N. Ó, se você trocar por count, tá vendo? E aqui, count. Ele mudou o código para você. Legal. Ó, selecionar o order, agora vai chamar order. Ele está lendo daqui até aqui. Quando colocou a vírgula, que ele muda a instrução. Entendeu? Sim. Agora, se eu mandar rodar esse cara aqui, ele fala assim que já existe, então eu só vou dar replace, tá? Vai substituir esse próprio nome aqui. Não deu nenhum erro até agora, nenhum warning. E deu a saída da output data contado aqui para você. Tá vendo? Ele fez aqui uma frequência. Tá? Se eu der um clique duplo agora aqui, deixa eu mandar ele reler esse cara aqui que a gente mudou de nome. Pronto, tá vendo? Você pode pegar essa variável e trazer para cá, ó. Pronto. Contou. Você fez um sumário rapidinho. Quer ver uma coisa legal? Se liga. Se liga na brincadeira. Você viu o que eu fiz? Copiou e colou direto. Ah. Legal. Eu acho o máximo, porque daí você quer fazer um gráfico rápido, você copia, cola, faz um gráfico rapidinho. Acabou. Sim. Entendeu? Essa é uma das vantagens que ele tem. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas dentro do... Ele vai salvar lá dentro daquela pasta My Folders lá, nessa query, né? Então, ele salvou dentro da work. Só que assim que eu fechar o SAS, ele apaga essas duas bases aqui, tá? Tá. Porque essa work aqui é temporária. Para você guardar isso daí, você tem que mandar ele subir uma lib. Que é um código de... Mandar ele dar um caminho para ele buscar as coisas. Essa é a ideia. Antes de ver isso daí, eu te mostro.
Ele faz. Então, aí que tá, né? Quando você. Se a base é muito grande, tem uns detalhes que é assim, ele quer facilitar e que acaba destruindo. Quando a base é muito grande, você consegue fazer uns filtros por aqui. Só que demora para processar, é mais fácil fazer filtro aqui na query. Que como que funciona o filtro? Você vem no filtro, daqui, escolhe uma coluna para filtrar. Você pode falar assim, eu quero somente que os tipos de marketing, por exemplo, ok? Aqui seja igual, tá certo? Ou igual, e coloca um valor aqui. Qual é o valor que ele tem? Ah, deixa eu ver aqui os valores que ele tem. Igual, tipo de marketing, operador igual. Ó, Acho que era SID que tinha tá vendo definido. que ele já criou um word aqui? Sim. Tá? Aí a gente vem aqui, valores, escolhe e distintos valores. Não tá aparecendo lá, Silvio. Mas era para aparecer aqui, pelo menos, mas enfim. Olha o que ele fez aqui, ó. Não, Uhum. não pode ser isso, não. Tem que ser um, entre aspas, aqui. Por que ele não tá pondo? Não vai dar ruim. Agora sim. Então, beleza. Tem que acionar isso daqui. Aí ele colocou aqui. Vai pegar somente quem é S. Se eu der para rodar de novo, vai falar que vai repetir a base, esse chatice todo aqui. Sobrescrever a base. Pronto, criou a base para você. A base está pronta. 195 mil linhas em alguns segundos. Tá vendo que ele diminuiu aqui? Tanto que se eu fizer isso aqui, ó, só para você ver a diferença. Ctrl C, Ctrl V. Tá diferente, né? Sim. Aqui era SD e aqui é somente o S. Rapidão. Muito rapidão. Sim, bem mais rápido. Você tá instalando uma coisa na sua máquina aí que eu acho que vai te ajudar a tornar a sua vida um pouquinho mais rápida. Eu acho. Tomara, tomara. Eu não posso reclamar do Query, ele me ajudou bastante. O problema é que tem uma hora que ele não suporta, né? Trabalha com. Tu carrega cinco bases nele, ele começa a ficar se perder, né? Mas se eu largo para ele lá uma coisa mastigada como essa, nossa, bem mais fácil. Sim, e com o tempo aí a ideia é você salva os códigos e aqui dependendo como você for ficar, onde você for, se você começar a trabalhar com SQL, você começa a montar esses códigos aqui de cabeça, assim, você vai digitando. É mais rápido você digitar as coisas do que ficar fazendo point click. Mas é uma questão de tempo também de usar. Sim. De usar. Mas é isso que o SQL faz. E perceba, de novo, ó, eu vou pegar essa porcariada toda aqui, fazer uma última explicação, porque eu tenho que estar instalado na sua máquina para a gente fazer junto. Senão, se fica só olhando aqui, parece novela. Deixa eu pegar aqui. Arrumar aqui. Só para te explicar as instruções que ele está fazendo. Ó, aqui ele está falando assim. Deixa eu arrumar bonitinho para nós aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. Perceba que o ar vem depois da onde vem. Todas as instruções de filtro, tá? Você coloca depois da referência da base. Ele chamou de base 1 mesmo. Tá? Eu vou falar assim para ele. ST1.
Já te explico, peraí. E aqui, inicialmente, vamos deixar aqui, né? Olha que legal. Então, assim, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó, crie uma tabela dentro da Work chamado Kelly. Só que agora a gente não vai dar mais esse nome. Eu vou dar um nome de exemplo Ana. Bom? E aqui ele vai criar uma tabela chamada exemplo aqui Ana, exemplo para você, selecionando. Então, ele vai selecionar o que? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai colocar, quando que ele colocou esse contador primeiro, vai contar. O que eu quero fazer? Que ele coloca na ordem para mim. A ordem que você colocar aqui, ele coloca a ordem nas variáveis. Então, agora essa variável vai vir primeiro, essa variável vai vir em segundo, essa variável vai vir em terceiro. Entendeu? Perfeito. Se você olhar aqui, ele não ele trouxe isso aqui assim, eu que mexi na mão. Você lembra? Lembro. Agora, olha só. Cadê? Onde eu tô? Aqui. Ó. Ah, por que... Deixa eu rodar aqui. O que acontece? Por que eu tenho que colocar proc SQL, né? Pelo seguinte, o SAS, a linguagem SQL é um procedimento para ele. Por quê? Porque o SAS tem uma linguagem própria, que chama linguagem dataset, a linguagem do SAS, tá? Só que o SAS, ele compila sei lá, eu não sei te falar a quantidade de linguagens que ele compila hoje, mas o que eu sei de cabeça é o SAS compila C, o SAS compila Java, o SAS compila HTML, entendeu? Ele compila vários tipos de linguagem. É só você dar instrução para ele o que você quer compilar. Ou seja, qual linguagem você vai usar. Nesse caso, eu estou falando assim, ó, traga o procedimento SQL. É como se eu trouxesse para ele um tradutor. Fala, ok, então tudo que você digitar daqui para baixo vai ser em SQL? Exatamente. Então, eu abro um procedimento que eu chamo de proc, que é o procedimento, procedure, um procedimento, nesse caso, SQL, e fecho o procedimento com kit. Então, tudo que eu rodar aqui dentro vai ser em linguagem SQL e ele vai interpretar que é uma maravilha. Entendeu? Vai de boa, vai embora, sem dor. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele cria essa base de dados, aqui, ó, criou aqui pra gente. Olha como que ele trouxe agora. O tipo do arquivo, já trouxe na ordem. Qual ordem? A ordem que eu coloquei aqui. Essa aqui foi a primeira. Legal. E já renomeado, já, que nem cria. Legal. Exatamente. Já renomeou, tudo bonitinho. Tá? Parece bobo essa ideia de ordem, mas dependendo do que você for fazer, por exemplo, vamos por assim, eu quero ajeitar uma base para rodar num modelo dentro do Python. Tem que ter a ordem das variáveis. Tá? Então, por exemplo, então você pode rodar um SQL, montar a base e jogar no Python para rodar o modelo. Se bem que os modelos todos estão dentro do... Ele roda tudo quanto é tipo de modelo, tá? Mas, por exemplo, o query que eu uso, professor, Ah, tu tem que deixar a mesma denominação do cabeçalho, a mesma ordem, a mesma quantidade de colunas. Ele é bem chato. Se tiver uma coluna a mais, se tiver um ponto no cabeçalho, ele já se perde. E isso aqui é muito importante para mim. Assim, essa questão de ordem, né? tá. Aonde você trabalha? Aquele programa que eu como chama? Weibo? No query mesmo do Excel, ele, quando tu Tá. vai fazer as bases lá, ele é bem sensível, assim, sabe? Entendi. Entendi. O Able também eu tenho que deixar ele num formato também, porque ele é muito limitado, assim, né? Então, eu tenho que botar o
o tempo de falha primeiro e botar o ID, né, que eu chamo, né, o identificador, em segundo lugar, né, na segunda coluna. Senão Uhum, ele se perde também. entendi. Saquei. Bom, eu preciso que esteja instalado para quinta-feira, acho que vai estar. E aí a gente começa a fazer as coisinhas aqui. Eu vou te dividir em duas bases e faz cruzamentos. Pode ser? Porque eu acho que é isso que é uma das coisas importantes para você, é fazer os cruzamentos nesse negócio todo aqui e começar a utilizar as próprias coisas daqui. Então, o que eu estou querendo falar, né? Utilizar as próprias coisas daqui. Que linguagem é essa, né, Lucas? É isso aqui, ó, só para você ter uma ideia. Isso aqui, ó. Quando eu falo linguagem do SAS, isso aqui é uma linguagem do SAS. Dataset. Mas É. não é isso que eu queria mostrar para você. Cadê? Mas então tu poderia usar SQL, usar o C, usar o Java, tudo no mesmo, assim, por exemplo. Pode, pode. Nossa, que louco. E pode também usar a própria linguagem do SAS. Sim. É bem flexível, né? Sim, É bem versátil, assim. sim. É uma puta ferramenta. Pena que é cara, por isso que são poucos lugares que tem. Mas é uma puta ferramenta. Isso aqui, ele está criando gráfico. Procedimento de gráfico. Tá vendo? Aqui está criando procedimento de gráfico, mas não é isso que eu queria te mostrar, não. Mas ele Esse mostra os aqui. gráficos direto, assim, professor, que nem, por exemplo, o Python, tu consegue visualizar as coisas que tu está fazendo? Vou te mostrar. Deixa eu rodar esse procedimento todo aqui, que esse procedimento todo ele já está prontinho. Que o VBA, ele tinha isso, né? Ele tinha que fazer as coisas e, e daí rodar lá, né, no sistema. Nossa, às vezes dava uns erros. Importou, foi, fez dataset, dicionário, data, foi. Algum erro bobo aí. Deixa eu ver o que ele criou aqui. Deixa eu ver se tem todos os resultados. Deixa eu ver se ele está fazendo. Deixa eu ver se ele roda esse daqui. Só te mostrar um gráfico dele. Foi. Agora foi. Ah, é. Zero observação, líderes. Tá todo mundo aí. Uhum. Como que chama? Base de dados Excel. Não entendi isso. Tá vazia? Ai, caramba, tá vazia. Peraí que deu um pau a hora que subir a base. Acho que deu esse pau pra subir a base. Ele subiu aqui.
Aquele dado no erro aqui de importação, que eu não lembro mais. Só para você ver, eu queria que ele te mostrasse um gráfico. Eu estou importando a base, estou importando uma base aqui para dentro, pegando aqui. Por que eu estou deletando o DayCell agora aqui? Eu deleto o DayCell. Não sei porquê. Acho que estou importando errado, precisa importar na unha, que a gente chama. Se jogar esses formatos todos aqui dele. Isso aqui é a linguagem do SAS, ó, data é linguagem SAS. Toda vez que começa com data é linguagem SAS. Foi ótimo. Deixa eu ver se ele subiu. 5 colunas. Ah, trouxe. Show. Show de bola. Renomeando variáveis. Aqui. Renomeou. E assim, eu não lembro porque que eu fiz esse negócio com o Felipe, mas com certeza eu estava explicando essas coisas para ele por algum motivo. Agora, por que a gente fez isso? Puta que pariu, sei lá, eu não tenho ideia. Tá, aqui esse próprio contents é como ele vai criar o dicionário de dados, tá? Isso aqui é o dicionário de dados, você usa esse próprio contents, ou seja, qual que é o conteúdo. Isso aqui, sort, é para ele ordenar a variável conforme você quer. E aqui eu estou tirando tudo que for data em branco, em missing, ele vai apagar para mim. É isso que ele vai fazer, esses 3 procedimentos. Oh, mas que saco, hein, cara? Por que a variável date não é... Ah, ele tem renders, né? Ah, cadê? Caralho. Onde que eu tava? Não. Aqui, aqui. Era aqui? Era aqui. Oi, rodou. Ah, data de... Tá em branco? Que filho. O que ele fez que ele destruiu uma base de dados? DayCell. Ah, tá populado. Deixa eu ver. Renomeou. Deixa eu ver se aqui ele traz. Se ele cria isso aqui. Tô criando um box plot aqui. Você não vai chorar agora. Safra. Abençoada safra. Deixa eu ver onde que eu criei safra. Aqui. Deixa eu criar a safra primeiro.
Deixa eu ver se ele criou a safra aqui no final. Safra. Criou a safra. Puta, tá em branco por quê? PT venda. Filha da puta. Peraí. Ai, feliz. Alterar aqui. Peraí. Pronto, vai fazer de novo. Safra. Gerou safra. Eu precisava te mostrar. Até que enfim. Ô, novelo de lã. Três, dois. Você mora com seus pais ou Ana? Não, moro sozinha, professor. Mora sozinha? Aham. Entendi. Como chama a sua cidade mesmo? Onde eu moro é Canoas, do lado de Canoas. Porto Alegre. Canoas. E tu é de São Paulo mesmo, capital, ou é... Não, Ah, nunca... nasci Não em sei, tem o paulista e o paulistano, eu não sei direito aí os... eu sou paulistano. Não, sou que é paulista. fora da capital. Perdão, eu sou paulista. É isso, né? É, que nasceu no estado. Não sou paulistano que nasceu na Ah, cidade. entendi. Hoje eu moro Nossa, na capital. Hoje eu moro na cidade de São Paulo. Mas nasci fora daqui. Mas, nossa, eu já tô aqui. Ixi, mais de 20 anos. Moro aqui na cidade de São Paulo. e como é que tá as turmas, professor? Tá bacana? Tá legal, cara. Eu consegui. Eu consegui só pessoal de. Só bolsistas. Eu percebi que sou péssimo para fazer vendas. Não consigo vender as coisas. Eu não sou muito bom nisso. Mas o pessoal tá dedicado, tá fazendo. Sim. Pelo menos é uma turma pequenininha, tem 5 alunos, mas estão fazendo. Eu não sou bom para vender, não adianta. Não estou conseguindo. Tem que achar ainda como vender as minhas coisas. Como Tem, empacotar, como deixar bonito, como conseguir fazer as pessoas quererem comprar tem isso. alguns cursos aí que o pessoal indica, né? Como tu melhorar, né, tuas vendas, como tu apresentar o teu produto. Eu imagino que é difícil, né? Porque hoje tem uma concorrência tão grande. Sim. Às vezes eu entro assim em sei lá, no LinkedIn, por exemplo. Vou entrar no LinkedIn. O que eu sou bombardeada de informação assim de data science e oferecendo curso e oferecendo isso. Chega a ser até Cansativo. chega a me deixar ansiosa, sabe, professor? Ah, tá. Porque aquilo começa a entrar na tua rotina, assim, tu fica pensando, nossa, olha, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo atrás, olha como tem coisa, daí tu fica um pouco aflito, assim, né, porque tem várias ferramentas, tem várias formas de fazer, e tu tá recém começando ali, né, tu tá no primeiro, como é que é, primeiro step ali, né, no primeiro passo ainda. Tem muita propaganda, né? Eu, não- eu queria. Eu preciso fazer um jeito de modelar e
conseguir vender as minhas coisas, entendeu? Assim, do jeito que eu gosto de fazer, né? sim. Que Mas é um jeito que eu acredito mais, assim, né? Mas que eu você acho que as sabe pessoas que. aprendem mais, mas é o meu jeito, né? Mas eu preciso Mas eu, fazer eu, eu achei a isso. tua técnica boa, assim. Tu pegou algumas pessoas, tu começou a criar conteúdo, tu, tu tá mostrando esse conteúdo. Eu acho que essa é a melhor forma, sabe? Quando tu mostra o teu trabalho e tu pega essas pessoas, né? Essas pessoas reconhecem o que tu fez por elas. Eu vejo muito isso com aquele curso do Mairo Vergara, não sei se tu já ouviu falar dele. Sim, sim. O cara, ele diz assim pra ti, olha, se tu terminar o curso e não sair daqui falando inglês, não lendo, não escrevendo, eu pego o teu dinheiro e te dou o dobro. E É, ele tipo, o cara fez. tá muito, o cara acredita muito no método dele para fazer esse tipo de proposta. É muito botar Sim, o skin the game que eles chamam, né? É sim, pele em risco. E eu sim. acho que tu tá indo por esse mesmo caminho, assim. Eu, Ana, né? Eu também não sou especialista em marketing, assim, né? Muito pessoal a minha opinião, vou dizer, né? Claro, mas seria esse o caminho, entendeu? Esse é o caminho que eu estou tentando fazer, mostrar para as pessoas como eu gosto de ensinar e como eu faço, para ver se atrai as pessoas querem aprender com isso, dessa forma, né? Sim. Que eu acho que é uma forma que funciona, porque Eu, o que acontece? Data Science é matemática. sim. Aprender matemática sozinha ou sozinho, cara, é muito complicado. Não é fácil não. Eu não acho, pelo menos, né? E, Eu, e eu gosto dessa, eu me sinto bem nessa interação, entendeu? sim. Eu prefiro essa interação assim, montar turma que eu possa me interagir, do que ficar gravando aulas e colocando online lá e depois fazer uma puta propaganda sobre as aulas, sabe assim? Cara, pode até vender, eu posso até achar o jeito certo de vender, achar o filão, digamos assim, o nicho direitinho e tal. Mas não é isso que me deixa feliz, não, cara. Não é essa a minha questão. Não, a minha questão é, pô, vamos ensinar direitinho. Por exemplo, isso daí que você está vendo na sua tela agora. Ele saiu desse Uhum. código aqui, ó. Esse código aqui, ele fez o box plot aqui, ó. O Show. Ah, legal. que ele fez? Ele pegou essa variável chamada valor líquido e agrupou pela essa categoria, fez o grupo por safra aqui, né? E aí ele construiu todos os box plot pra gente aqui. Cada um desses bolinhas aqui são as médias. O Syskin, box plot normal, tá certo? As médias que você tem para cada um deles está em cima ou abaixo da mediana. O tamanho das caixinhas vai estar relacionado à variabilidade dos gráficos. O limite superior e inferior e os outliers para cada um deles. Entendeu? Sim, E aí entendi. você tem para 180 mil, sei lá, 200 mil coisas sendo feitas aí. Então, assim, ele faz gráficos também. Você pode simplesmente. Deixa eu ver uma coisa, como que ele tá esse daqui. Deixa eu ver se esse aqui é exportar. Ah, aqui, ó. Você pode mandar o resultado via HTML, via PDF, via Word. Tá vendo? Ah, legal. Ou pode Uhum. mandar imprimir. Ah, bacana. Então, por falta disso, não é. Você dá um clique aqui no HTML, ele vai gerar um arquivo HTML para você. Eu acho que ele baixou aqui no meu computador. Ó, vou abrir ele aqui. E você tem o gráfico aqui. Entendeu? E você, se não, você simplesmente faz aquela coisa mais simples do mundo, que é abrir o selecionador de imagem, né? Copia aqui, cola numa apresentação, faz o que você quiser. Sim. Enfim, gráfico ele faz, você visualiza da forma que você achar mais interessante. Mas a gente instala ali direitinho, aí quinta-feira a gente vai começar a cruzar a base, separar, fatiar, usar SQL.
Entendeu? Vou mostrar a ideia é mostrar uma parte operacional, depois a gente faz a análise. Porque daí a análise, se você fazendo a parte operacional, as análises vão saindo. E eu acho que dá para te ajudar no próprio seu trabalho aí, com essas bases de dados gigantes. Eu sei que você não consegue instalar no computador da empresa, mas você pode jogar no seu computador. Sim, é isso que eu tô fazendo. Eu faço Joga, algumas coisas aqui e mando pra lá depois. é, você exporta e. Quer ver? Deixa eu pegar uma base de dados qualquer aqui. Vou pegar essa aqui que ela é pequenininha. Tá? Você pode pegar uma base de dados dessa daqui. Isso é uma base de dados pequena, só para poder te mostrar. Ah, se não tiver no point click aqui, ó, nem precisou. Export, tá vendo? Botão direito, ó, exportar. Ah, de esporte direto, show. Aí você vai, ó, export via CSV. Entendeu? Você pode escolher alguns formatos que quer exportar. Até, ó, Sim. XLSX. Entendeu? Tudo isso aqui ele exporta nesses formatos aqui. Então, Até eu tava salvando em CSV, porque ele vai menorzinho, né? sim, Daí boa. fica até mais fácil de trabalhar com ele. Então você pode pegar as bases de dados, jogar tudo aqui, fazer os resumos que você quer, os cruzamentos que você achar interessante, exporta CSV e manda para o seu trabalho. Ou então você já monta tudo que precisa no seu computador e já deixa tudo pronto, só manda a apresentação para lá. É isso aí. Ele, assim, com relação à velocidade, com relação ao cruzamento de bases, putz, aí o limite vai ser a sua máquina, digamos assim. Entendeu? Ele é bem bacana para trabalhar. Bem bacana mesmo. Mesmo. Então você instala aí que amanhã, quinta-feira, vai ser mão na massa fazendo isso. Tá, Eu acho que perfeito. você Eu vai gostar de aprender vou. um pouco de SQL. Você vai Não, gostar, vai precisar. se é o feijão com arroz, estamos aí, né? Temos que pelo menos fazer o feijão com arroz, né, professor? Aprender se tem que aprender lá. Para mexer com dados, cara, é o SQL, assim. Mexer Sim. com, mexer com base de dados dentro do servidor é SQL, entendeu? Então é bem. Eu acho mais importante, mas, enfim, você vai gostar. Vai te ajudar. Beleza. Espero que te Então, ajude. tu vai deixar essa aula, vai colocar lá amanhã, essa nossa aula aqui? Sim, eu só vou jantar e já vou editar e vou subir lá. Tá. Pode ser? Pode ser porque eu vou, quando terminar o download aqui, eu já vou fazendo as instalações e dou uma acompanhada aqui no que a gente fez hoje. Perfeito. Já só vou editar e já subo ela lá. Amanhã já tá lá com certeza, ou essa madrugada. Isso é certeza. Beleza. Muito bom. Ana, muito obrigado. Então tá, professor. Obrigadão aí. Boa E noite. boa noite. Bom descanso. Valeu. Até Tchau, quinta. tchau. Tchau.